pues nosotros empezamos a explicar, intentar un poco darle la importancia debida a los líquidos corporales. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en nuestra práctica médica muchas enfermedades van a estar relacionadas con la alteración de los líquidos en el cuerpo, y muchas alteraciones de líquidos en nuestro cuerpo van a dar enfermedades. Entonces, por ejemplo, diarrea. ¿A qué lleva una diarrea? La diarrea lleva a una deshidratación. Es un problema importante. Entonces, nosotros necesitamos entender más o menos cómo suceden las entradas y salidas de agua en nuestro cuerpo. Y en ese sentido, estuvimos hablando de que sí o sí tiene que haber un equilibrio entre lo que entra de agua en nuestro cuerpo y lo que sale. ¿Por qué? Porque no tiene que sobrar agua en nuestro cuerpo ni puede faltar agua en nuestro cuerpo. Entonces, si mi cuerpo está sano y si entra 2 litros de agua en un día, tiene que salir 2 litros. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo sucede eso? El agua va a entrar dentro de nuestro cuerpo, va, por así decir, renovar nuestro líquido extracelular, y el agua después sale llevando todas las impurezas. Eso es lo que hace. Entonces, habíamos hablado de los ingresos diarios de agua que proceden de 2 fuentes, ¿verdad? De los alimentos y de lo que se sintetiza como resultado de la oxidación de hidratos de carbono. Y habíamos dicho que en media lo que entra dentro de nuestro cuerpo es 2100 ml al día, ¿sí? Como alimento, incluso alimentos sólidos, ¿verdad? Y que también nuestro cuerpo, cuando metaboliza el alimento que nosotros comemos, principalmente hidratos de carbono, produce 200 ml de agua por día. Entonces lo que entra en nuestro cuerpo es 2300 ml aproximadamente de agua por día. Pero eso también dijimos, depende de persona a persona, y depende también de la época del año, depende de la hora del día, depende de la temperatura, ¿okay? Y nosotros también dijimos que si entran 2300 ml de agua en un día, tiene que salir 2300. ¿Y cuáles son las dos formas? ¿Cuáles son las formas, quiero decir, cómo el agua va a salir de nuestro cuerpo? Primero luego tenemos las pérdidas insensibles. ¿Y qué eran las pérdidas insensibles? Aquella pérdida de agua que yo no me doy cuenta que se está sucediendo. Yo no me toco que está aconteciendo, ¿verdad? ¿Y cuáles son las dos pérdidas insensibles que nosotros tenemos en nuestro cuerpo? La pérdida de evaporación por la respiración y por la difusión a través de la piel. Entonces, cada uno de ellos da 300 a 400 ml, en una media de 350. Entonces, por la respiración 350 y difusión a través de la piel 350. Un total entonces de 700 ml al día. ¿Sí? Pérdidas insensibles, entonces 700 ml al día. También dijimos que tenemos y ahí viene la pregunta del millón, ¿verdad? Pérdidas insensibles. ¿Es sudor o no es sudor? No es sudor. ¿Por qué? Por que não é sudor? Porque é aquela perda que você não sente. Como o doutor falou, ela é insensível. Você não está sentindo que você está perdendo ela. E por la piel é insensível. Eu não sinto o que está acontecendo. Agora está acontecendo, eu não estou sentindo. Pero el sudor sí. Cuando hace calor yo siento, estoy mojado, ¿verdad? Me estoy todo mojado en mi cuerpo, entonces yo siento que sucede. Eso no es insensible. Entonces, las pérdidas por el sudor son variables también dependiendo de la temperatura, del ejercicio, de persona a persona, pero podemos decir que es de aproximadamente 100 ml al día, ¿sí? Y en climas muy cálidos o con ejercicio intenso puede inclusive aumentar 1 a 2 litros por día. ¿En quiénes? En los atletas de alto rendimiento, ¿verdad? Como los tenistas, por ejemplo, futbolistas de alto rendimiento, ellos cada vez que entrenan, ellos pierden mucho líquido. También dijimos que también podemos perder en una media de 100 ml al día de agua por la materia fecal. Sí, aquí pierden un poquito más. Pero puede aumentar incluso varios litros al día. ¿En qué caso? Cuando hay diarrea. Cuando hay diarrea yo puedo perder mucho más. Bueno, y la última forma con la que nosotros perdemos agua es por los riñones. ¿Y qué es lo que hace el riñón? El riñón es el que va a equilibrar. ¿Sí? Entonces, si yo gané 2.300 y por, vamos a decir,
por pérdida insensible, por heces y por sudor, yo ya perdí 2 litros. Eu já perdi 2 litros. Eu ganhei 2 litros, tá? 2 litros e 300. Tá? Eu ganhei. E eu já perdi, pelas três formas, eu já perdi 2 litros. Quanto que eu preciso perder mais? 300. Só 300. Por quê? Porque se eu perder mais, o que vai acontecer? Eu vou desidratar. E se eu perder menos que isso? Vai demasiado. Eu vou acumular e vou edematizar. Eso es lo que tenemos que entender. El valor de la pérdida por la orina no es constante, va a depender de la necesidad del cuerpo. Se o corpo tem muita água, está sobrando, o rim vai produzir muita urina. Mas se o corpo tem pouca água, o rim vai produzir pouquinha urina, só o suficiente para eliminar a sujeira que tem dentro do meu corpo. ¿Sí? Por eso, la cantidad de orina promovida o producida por día puede ir de medio litro en los deshidratados hasta 20 litros en aquellas personas que tienen algún tipo de problema, habíamos dicho, ¿verdad? Diabetes insípida, por ejemplo. Bueno, también habíamos hablado que esa variabilidad, o sea, ese control, no solamente el riñón va a realizar sobre el agua, sino que también sobre los electrolitos. ¿En qué sentido? Si sobra sodio dentro del cuerpo, o que o rim vai fazer? Vai guardar sódio ou vai eliminar? Vai eliminar o que está sobrando e vai deixar só aquilo que a homeostase requer. Se está sobrando potássio, vai eliminar. Se está faltando potássio, ele vai fazer todo o possível para reter. ¿Sí? Siempre así, la misma cosa que hace con el agua. Y ahí nosotros estuvimos hablando también sobre los compartimentos de los líquidos corporales, ¿verdad? Que estuvimos recordando los primeros capítulos de fisiología general que estuvimos hablando de líquido intra y extracelular. Esta parte creo que ya entendemos bien, ¿verdad? No hace falta repasar demasiado. Recordamos también el volumen sanguíneo, ¿sí? Nuestro volumen sanguíneo o nuestra volemia, ¿cuánto es? 5 litros aproximadamente. 5 litros nuestra volemia. Y de esos 5 litros de esa sangre que nosotros tenemos, sabemos que por el hematócrito, sabemos que 40% que es células y 60% es plasma. ¿Sí? 40% células y 60% plasma. Y en las mujeres, un poquito menos. Siempre un poquito menos. ¿Por qué? Porque la mujer menstrua todos los meses. Estamos hablando de mujeres en edad fértil que menstruan. ¿Sí? Bueno, también recordamos los constituyentes de líquido intra y extracelular. Y ahí nosotros explicamos lo que era el fenómeno de Donald. ¿Se acuerdan? Y yo le había dicho a ustedes, le había preguntado a ustedes, le había hecho una pregunta. ¿Por qué, ya que yo tengo líquido dentro de mis vasos sanguíneos, por qué ese líquido no sale completamente afuera de los vasos sanguíneos? Porque los vasos sanguíneos tienen poros, tienen buracos. ¿Por qué que esa agua no sale todo para afuera y fica todo en un espacio extracelular, en un espacio intersticial? Le había dicho, ¿verdad? Yo le pregunté eso, ¿verdad? Y habíamos explicado por qué no sucede eso, por el fenómeno de Donald. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que nosotros tenemos mucho en la circulación y tenemos poco en el líquido extracelular? Proteínas. Y esas proteínas son, ¿por qué? ¿Por qué que a gente tem tanto dentro da circulação e tão pouco fora da circulação? Porque ellos son tan grandes que no consiguen pasar los poros de los capilares y fica todo dentro do vaso sanguíneo. Entonces, esas proteínas, ¿qué cargas tienen? ¿Positiva o negativa? Negativa. Entonces, como son proteínas con cargas negativas, atraen pequeñas partículas con cargas positivas, como sodio, como potasio. E então, o que acontece? Esse sódio, esse potássio vai se acumulando junto com as proteínas. Onde? Dentro do vaso sanguíneo. Então, dentro do vaso sanguíneo fica mais concentrado e fora do vaso sanguíneo fica menos concentrado, correto? Então, por ósmose, a água o que quer fazer? Ir de um lugar onde está menos concentrado para um lugar onde está mais concentrado. Então, de fora do vaso para dentro do vaso sanguíneo. ¿Entienden? Bueno, entonces también habíamos mostrado estos dibujitos, ¿verdad? Mostrando justamente
la composición de los líquidos intra y extracelular, que ya sabemos que afuera hay mucho sodio, adentro hay mucho potasio. Y también habíamos mencionado también, acá creo que nos quedamos, ¿vale? Aquí, digamos aquí. Hablamos del constituyente tanto de líquido intra y extracelular, y era que nos quedamos acá en este punto para explicar la regulación de los intercambios líquidos y equilibrio entre líquido intra y extracelular. Bueno, acá este slide, ¿qué es lo que nos está diciendo? Este slide nos está diciendo que hay, cuando a gente está falando de íons, tem montão de íons pequenininhos dentro do nosso corpo, dentro dos nossos líquidos, como el sodio, el cloro, el potasio. Y esos iones pequeñitos, ellos son los que prácticamente van a determinar, eles vão determinar para onde é que a água, para onde é que o líquido vai ir. ¿Sí? Entonces, si ustedes se acordarán, nosotros tenemos la célula que tiene una membrana, ¿sí? Nosotros también tenemos un vaso sanguíneo que tiene una pared. Então, tem sempre líquido querendo passar por certas barreiras, correto? Então, como é que o líquido vai ir passando, por exemplo, de dentro para fora da célula ou de fora para dentro do vaso sanguíneo? Vai depender tudo desses íons pequenininhos. Onde esses íons estiverem mais concentrados, a água sempre vai querer ir. Porque a água sempre vai querer fazer o que ele quer fazer, o que ele tem que fazer. O que a água vai querer fazer? Diluir. ¿Están entendiendo? Entonces, las cantidades relativas de líquido extracelular distribuidos entre plasma y espacios intersticiales están determinadas principalmente por el equilibrio de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que actúan a través de la membrana capilar. ¿Sí? Recordando, ¿sí? ¿Qué era que nosotros habíamos visto la vez pasada? Nosotros habíamos explicado el fenómeno de Donner, el efecto Donner, fenómeno de Donner. ¿A qué se refiere ese fenómeno de Donner? Dijimos, el vaso sanguíneo normalmente tiene un montón de proteínas aquí, proteínas, y las proteínas tienen cargas negativas, ¿sí? Aquí afuera que tenemos células, este es el intersticio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas proteínas con cargas negativas atraen partículas con cargas positivas, tá? Então, fica muito mais concentrado, com muito mais partículas dentro do vaso sanguíneo que fora. Então, a água, o que ele quer fazer? Ele quer entrar para dentro do vaso sanguíneo, porque ele quer diluir o que está concentrado. ¿Sí? Entonces, eso es ósmosis. Bueno, entonces, esta fuerza que es creada a partir de estas proteínas, a partir de este fenómeno de Donner, es lo que conocemos como presión coloidosmótica. ¿Sí? Presión coloidosmótica é a pressão criada, a pressão da água criada pelas proteínas que estão dentro do vaso sanguíneo. ¿Sí? Presión coloidosmótica del plasma, por eso se le dice. O que é? É a concentração grande de proteína que tem dentro do vaso, que atrai muitas partículas com carga positiva e tudo isso vai atrair água para dentro do vaso. E não vai deixar que a água saia. Presión ontótica o presión coloidosmótica se le dice. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Pero acá, ¿qué es lo que pasa? Acá también dentro del vaso sanguíneo, ¿qué nosotros tenemos? Nosotros tenemos agua también acá dentro del vaso sanguíneo. Y esa agua, ¿qué es lo que el agua está queriendo hacer también? Está queriendo salir para afuera, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La presión del agua se conoce como la presión hidrostática. Presión hidrostática. La presión hidrostática es la fuerza que el agua hace para querer salir afuera del vaso sanguíneo. ¿Tá? Querer sair. E a pressão coloidosmótica, o que é? É a pressão das proteínas atraindo água para dentro do vaso sanguíneo, fazendo a direção contrária. ¿Correcto? Entonces, ahí está algo que nosotros tenemos que entender. La presión hidrostática siempre va a querer que el líquido se mueva para afuera del vaso sanguíneo. La presión coloidosmótica va a atraer el agua y no va a querer que el agua salga. Entonces,
¿Qué es lo que hay entre ellos dos? Tem uma queda de braço. ¿Sí? Tem uma queda de braço. ¿Qué isso quer dizer? Isso quiere decir que entre ellos dos hay una lucha de fuerzas. ¿Tá? Se a pressão hidrostática for maior do que a pressão coloidosmótica, para onde é que a água sai essencialmente? Ou seja, a água sai de percorrer. A água sai ou vai querer entrar essencialmente? A água vai querer sair. Sim? Muito mais água vai sair do que entrar. Tá? Mas se a pressão coloidosmótica for maior que a pressão hidrostática, o que vai acontecer? Vai ter mais água entrando do que saindo. Isso é o que eu lhe estou dizendo, que tem uma queda de braço entre os dois. Normalmente o que tem? Tem uma pequena, no extremo arterial, sempre tem quem ganha é a pressão hidrostática. ¿Sí? La presión hidrostática siempre gana en la parte arterial. Y la presión coloidosmótica, la presión hidrostática gana y la presión coloidosmótica pierde. O que isso quer dizer? Que no extremo arterial sempre vai sair água, mais água do que entrar. Será que isso daí é importante? É importante, porque quando sai água, o que ele está levando? Oxigênio, glucosa, né? Água, eletrolitos, tudo para que essas células possam usar. Entendido? No extremo venoso é ao contrário. No extremo venoso, quem ganha é a pressão coloidosmótica e a pressão hidrostática é muito menor. Então, o que isso quer dizer? No extremo venoso entra mais água do que sai. Então, entrando água, o que ele está levando? CO2 e lixo. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá nuestro slide. Las cantidades relativas de líquido extracelular, las cantidades de líquido que van a ser distribuidas entre vaso sanguíneo e interstício, está determinado principalmente por el equilibrio, pela luta, pela queda de braço entre as pressões hidrostáticas, que querem que o líquido saia, e as pressões coloidosmóticas, que querem que a água entre dentro do vaso sanguíneo. Sim? No extremo arterial sempre vai vencer a hidrostática. Por quê? Porque tem que sair água. Porque no extremo arterial está chegando oxigênio, glucosa, nutrientes, etc. E no extremo venoso sempre tem que perder a pressão hidrostática. Tem que ganhar a coloidosmótica. Por quê? Porque a água tem que entrar aí. Porque a veia tem que levar sangue suja. ¿Me están entendiendo? Entonces en el extremo arterial se entrega agua limpia, más o menos así, y en el extremo venoso se lleva agua sucia. ¿Correcto? La distribución de líquidos también entre los compartimentos intra y extracelular está también determinada por la acción osmótica de los solutos más pequeños, ¿sí? Especialmente sodio y cloro, que actúan a través de la membrana celular. Esto era referente al plasma y espacio intersticial. E entre líquido intracelular e extracelular, como é que ocorre a entrada ou saída de água? Vai depender também da concentração de substâncias que estiverem fora ou dentro. Sim? Por exemplo, se eu tiver muito mais sódio dentro que fora, para onde é que a água vai querer ir? Para dentro ou vai querer sair? Vai querer sair. Para dentro, claro, a água vai querer diluir o que está concentrado. E se eu tiver muito mais sódio aqui fora e um pouquinho dentro, o que a água vai querer fazer? Vai querer sair, exatamente. Esse é o princípio. Tá? Então, os pequenos íons, a concentração dos pequenos íons, fora ou dentro, são os que vão determinar se a água vai ir para um lado ou para o outro. Eles são pequenininhos, mas quando eles estão muito, eles vão determinar se a água vai ir para um lado ou para o outro. Sim. Como quien dice, ¿verdad? Si es que hay un montón de sodio afuera y poco adentro, el agua sale. Si hay mucho sodio adentro y poco afuera, el agua va a querer entrar, siguiendo siempre la concentración de esos pequeños solutos. ¿Correcto? Bueno, entonces, mantenimiento del equilibrio osmótico entre los líquidos intra y extracelular. A través de la membrana celular se pueden desarrollar grandes presiones osmóticas, ¿sí? Aunque las variaciones en la concentración de solutos
es el líquido extracelular. En el líquido extracelular sean relativamente pequeñas, o sea, bastan pequeños cambios en la concentración de solutos no difusibles en el líquido extracelular para producir cambios enormes en el volumen de las células. Ou seja, você só precisa que mude pouquinho a concentração de lado ou do outro e a água já vai querer ir para lado ou para o outro. ¿Sí? Não sei se me estou explicando. ¿Sí? Você só precisa que ele mude pouco e a água já vai querer ir para onde está mais concentrado. ¿Tá? Entonces, siguiendo un poco ese principio, vamos a hablar un poco de los líquidos isotónicos, hipotónicos e hipertónicos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir hipo? Poco, abajo. Hiper, mucho, para cima. ¿Sí? Y iso, igual. Isosmótico. O sea, en este caso, isotónico, ¿verdad? Tiene una tonicidad igual. Então, só para você entender, professor, esse encaixe acaba sendo para balancear o que está fora dele, ou seja, ela balanceia essa questão do sólido. Lo que siempre estamos diciendo, cualquier seja o soluto, a água sempre vai querer equilibrar os dois lados da membrana. Então, se um lado está mais concentrado, a água vai querer ir para o lugar onde está mais concentrado, porque ele vai querer que os dois lados fiquem iguais, diluídos da mesma forma. Por isso, isso é a onda. Ela acaba fazendo esse papel de equilíbrio. Sim, sempre vai tentar equilibrar. Sempre vai tentar equilibrar. E isso é o que vamos ver acá. Sí, eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, si se coloca, vamos a mirar un poco acá. Este dibujito, miren un poco. Cuando está hablando de osmolaridad, está hablando de la concentración. Está hablando de la concentración de sustancias que tem dentro de una célula. ¿Sí? Si está diciendo la osmolaridad de la célula es igual a la osmolaridad del líquido extracelular. O que está falando? Que a quantidade de partículas que tem dentro da célula é igual que está fora. Tá? Está hablando de concentración. Cuando está hablando de osmolaridad, está hablando de concentración. ¿Tá? Entonces, miremos un poco estos tres ejemplos. Esta es la célula, tá? Que tem uma concentração X. Tá? Essa quantidade de bolinhas dentro. Vamos pegar esta célula e vamos colocar em um recipiente que o líquido onde a gente vai colocar ele tem a mesma concentração, a mesma quantidade de partículas que a célula tem. Tá? A célula tem 280, o líquido tem 280 também, milimoles por líquido. Se os dois têm a mesma concentração, para onde é que a água vai querer ir? Também nos dois lados. Já está equilibrado, né? Já está equilibrado, é o que o colega falou. A água sempre vai querer equilibrar. Nesse caso, o que está acontecendo? A célula e a água, o líquido onde ela entrou, tem a mesma concentração. Então a água não precisa se mexer, ir para um lado nem para o outro. Ele já está equilibrado. Mas, como que a gente vai conhecer esse líquido então? Como isotônico. É um líquido que não vai produzir movimento de água nem dentro nem fora. Isso que é isotônico. O líquido que não vai promover nenhum movimento da água. Por quê? Porque já está equilibrado. Fechou? Bueno, como é o último dia de clase, eu ia dar todo em português. Então, vou tentar. O português não é tão bom assim também. Então, você entendeu? Então, entendemos o que é isotônico então. O que é isotônico? Líquido isotônico é aquele líquido que não vai produzir movimento de água nem para dentro nem para fora da célula. Por quê? Porque os dois lados já estão equilibrados. Tá? Então, hipotônico, o que quer dizer? Eu coloco a célula em uma água, em um líquido que tem menos concentração, que tem mais água do que a célula. Se a célula tem mais solutos e o líquido tem mais água, o que o líquido a água vai querer fazer? Vai querer entrar para a célula, vai querer sair da célula? Vai querer entrar dentro da célula. Por quê? Porque ele vai querer diluir o que está concentrado. Então, o que acontece com a célula? Ela incha, edema intercelular. Então, o que quer dizer líquido hipotônico?
Líquido hipotônico é aquele líquido que produz entrada de água para dentro da célula. Por quê? Porque a célula é mais concentrada que o líquido de fora. Entendeu? E o caso ao contrário, lo contrário, que seria um líquido hipertônico? ¿Sí? Seria aquele líquido que é mais concentrado que o líquido intracelular. Então, se eu colocar a célula em um compartimento líquido que está muito mais concentrado, né? O que vai acontecer com a água que estava dentro da célula? Vai querer sair para fora para poder igualar, equilibrar os dois lados. Então, o que vai acontecer com a célula? Ela vai murchar, né? Ela murcha, se desidrata. Sim? Então, líquido hipertônico é aquele líquido que vai produzir saída de água da célula. Tá? Então, líquido isotônico é aquele que não produz nenhum movimento de dentro nem para fora da célula. Líquido hipotônico é aquele líquido que vai produzir entrada de água para dentro da célula. E líquido hipertônico é aquele líquido que produz saída de água da célula. Entendido? Bem? Facinho, facinho. Mira um pouco. Si se coloca la célula en una solución que contenga una concentración de 282 milimoles por litro, la célula no se encogerá ni se hinchará. ¿Por qué? Porque está igual a concentración. Porque las concentraciones de líquido intra y extracelular son iguales. Qual que é um exemplo de líquido isotônico, que tem a mesma concentração que a gente? Soro fisiológico e soro glucosado. Tem a mesma quantidade de partículas que o nosso líquido tem. Então, o que a gente faz quando a gente coloca soro glucosado ou soro fisiológico para uma pessoa? A gente está dando praticamente só água. A gente não tá alterando a composição, a concentração do corpo da pessoa que a gente está dando soro. A gente só está dando água, líquido, principalmente. Sim? Si se coloca la célula en un medio que contenga menos concentración de solutos no difusibles, menos de 282, el agua va a entrar dentro de la célula hinchando, edematizando. Entonces, esa es una solución hipotónica. Si se coloca la célula en una solución que contenga una concentración más alta de solutos, el agua saldrá de la célula hacia el espacio extracelular y eso entonces es una solución hipertónica. Então, vai produzir desidratação da célula, tá? Bueno. ¿Y qué son? Si eso es líquido hipertónico, hipotónico e isotónico, entonces, ¿qué es un líquido isosmótico, hiposmótico e hiperosmótico? ¿Sí? Simple. Cuando nosotros hablamos de ese, cuando dice tónico, hipo o hipertónico, está se referindo ao se a água vai entrar ou sair da célula, tá? Quando vocês veem isotônico, hipertônico, hipotônico, está falando se a água tem capacidade de sair ou não da célula, tá? Quando a gente está falando de isosmótico, hiposmótico ou hiperosmótico, a gente está falando a gente só está comparando se o líquido é mais concentrado que o da célula ou se ele é menos concentrado, é só isso. Então, eu posso dizer que o líquido hipotônico, o que era o líquido hipotônico? Era aquele líquido que produz entrada de água dentro da célula. Então, o líquido hipotônico, por que ele deixa entrar água? Porque ele é hiposmótico, ele tem menos concentração que a célula. Sim? O líquido hipertônico, qual que era o líquido hipertônico? Aquele que tirava a água da célula. Por que ela tira a água da célula? Porque ele é um líquido hiperosmótico. Ele é mais concentrado do que a célula. Está entendendo? Então, quando diz tônico, ele só está falando, pode fazer a água entrar ou sair da célula. E quando está falando de osmótico, só está falando, é mais ou menos concentrado que a célula. Tá? Você entende? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Tá? Uma só está falando se ela vai produzir saída ou entrada de água. E a outra está falando se é mais concentrado ou menos concentrado. Só isso. Sim? E uma se relaciona com a outra. Tá? Bueno.
El equilibrio osmótico, acá. El equilibrio osmótico entre los líquidos intra y extracelular se alcanza rápidamente en unos segundos o al cabo de algunos minutos. O sea que esto solamente nos está hablando en el caso que hay alguna alteración. Por exemplo, se eu estiver desidratado, eu não tomei muito líquido hoje, eu tomei desidratado, então eu decido tomar meio litro de água de uma vez assim. Automaticamente depois de eu tomar a água, será que eu já vou recuperar toda a concentração adequada do meu corpo? Não, porque vai demorar pelo menos meia hora para começar a acontecer isso. Por quê? Porque a água vai ter que entrar no meu estômago, essa água vai ter que passar no duodeno, vai ter que passar pelo aparelho digestivo e começar a ser absorvido, para depois passar para o sangue, para depois passar no intestino. Então ele precisa de minutos, inclusive horas às vezes, para recuperar. ¿Me entiende? Eso es lo más que nos está diciendo acá. Bueno, ¿y qué pasa? Aquí está el hashtag, ¿verdad? Y algo para entender bien esto es lo que es hipotónico e hipertónico. Porque eu insisto nisso, porque depois quando vocês fizerem a parte principalmente de pediatria, quando vocês forem calcular hidratação, vocês vão ter que saber a definição de hipotônico, hiposmótico, ¿entienden? Por isso têm que entender esto. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la adición de una solución salina al líquido extracelular? Si yo colocar uma solução salina isotônica, o que é isotônica? A mesma concentração, né? Ou não? Sí, pero isotônica, ¿a qué se está refiriendo? A saída. Que não produz nem entrada nem saída dela. Acuérdense, quando está falando de isotônico, mas no fim das contas também é isosmótico, porque tem a mesma concentração. Mas aqui não está dizendo, aqui não, ele está só mencionando, Guyton está mencionando que se eu colocar para uma pessoa um líquido isotônico, eu não vou ter saída nem entrada de líquido da célula. É isso que ele está falando para mim, tá? Então, a concentração modifica ou não? Não. Não vai modificar, né? Por quê? Porque não vai entrar nem sair água. O que eu vou conseguir colocando um líquido isotônico para uma pessoa? Eu vou aumentar o líquido intracelular ou o líquido extracelular? Extracelular, é isso que a gente estava falando. Sim? O único efeito que eu vou conseguir é aumentar o volume extracelular, porque eu vou colocar na veia o líquido e ele vai ficar todo para fora da célula, vai ficar todo concentrado para fora da célula, tá? A água. Não sei se me estão entendendo. E que passa se se coloca uma solução hipertônica? O que era a solução hipertônica? Que tinha capacidade de tirar a água da célula. Sim, tirar a água. Opa, se tira a água da célula, o líquido extracelular vai aumentar. O volume do líquido extracelular vai aumentar. Então, o que acontece? Se eu coloco uma solução hipertônica, aumenta a concentração de líquido extracelular. Então, eu estou colocando um líquido que está mais concentrado na veia, está chegando aqui, tá? Então, se produz salida de água das células hacia o compartimento extracelular, né? Ou seja, aumenta o volume extracelular, porque eu coloquei líquido no líquido extracelular, diminui o volume intracelular. Por quê? Porque está puxando água para fora. E aumenta a osmolaridade de ambos compartimentos. A concentração vai aumentar nos dois. Por quê? Porque a água saindo para fora vai tentar equilibrar dos dois lados e vai ficar concentrado nos dois lados. Tá? É razonamento do que estamos fazendo aqui. É raciocínio. Tá? E se se coloca uma solução hipotônica, o que vai acontecer? Primeiro, se é hipotônica, vai entrar água dentro da célula. Então, o volume extracelular vai aumentar ou vai diminuir? Diminuir. Diminuir. Ela vai aumentar também, porque você está colocando para ela. Vai aumentar tanto o extra como o intra. Entende? Então, se se añade uma solução hipotônica, diminui a osmolaridade. A concentração vai diminuir no extracelular. Então, vai entrar água ao interior da célula.
Ou seja, tem uma diminuição da concentração nos dois lugares e aumenta o volume nos dois lugares. Isso é o que vai acontecer. Principalmente onde? Dentro da célula, porque ela vai começar a inchar. ¿Sí? Bueno. Alteraciones clínicas de la regulación del volumen de líquidos. Esto solamente para que tengan así una pequeña noción, porque algunas veces ustedes van a escuchar hiponatremia, hipernatremia. ¿Qué está hablando? Hiponatremia. ¿Qué es hiponatremia? Na. Na. ¿Qué es Na? Sodio. Hiponatremia es cuando la concentración de sodio en el plasma es menor de lo que debe ser, menos de 142 mil equivalentes por litro, está menos concentrado. Tá? E o que é hipernatremia? Quando eu tenho mais sódio do que eu deveria ter no sangue. ¿Sí? Hiper. Tá? Causa de hiponatremia puede ser debida a la pérdida de cloruro de sodio en el líquido extracelular o a la adición de exceso de agua al líquido extracelular. Ou seja, eu estou perdendo sal, né? Estou perdendo sal, como por exemplo numa diarreia, muita diarreia, eu estou perdendo cloruro de sódio, ¿sí? Ou também pode ser que me estén hidratando demasiado, estão colocando muito soro em mim. ¿Sí? Si coloco muito soro em mim, dilui demais meu sangue, dilui demais meu líquido extracelular, então hiponatremia. ¿Sí? La pérdida primaria de cloruro de sodio puede producir o se produce una deshidratación hiposmótica y se asocia a la disminución del volumen extracelular. Los procesos que producen hiponatremia por pérdida de sodio o cloruro de sodio son la diarrea y los vómitos principalmente. Los diuréticos también en exceso inhiben la capacidad de los riñones de retener sodio. Y en la enfermedad Addison también que cursa con una menor secreción de aldosterona, que entonces en vez de sodio va a ser eliminado sodio. También el exceso de retención de agua, disminuyendo el sodio del líquido extracelular, produciendo una sobrehidratación hiposmótica debido a una excreción excesiva de ADH. Bueno, causa de hipernatremia, acá también, esto no le voy a pedir esto en el examen, porque esto es para usar la fisiopatología. Entonces no le voy a pedir esto, no se preocupe. Edema, ¿qué es el edema? Exceso de líquido en los tejidos corporales. ¿Sí? Exceso de líquido. En la mayoría de los casos ocurre en el espacio extracelular, pero también puede ocurrir dentro del espacio intracelular. ¿Está? Bueno, entonces, hasta acá, este capítulo. E vamos dar boa noite. Rapidão. El capítulo 26 que va a ir para nuestro trabajo. Este es más, no se preocupen que es más de boa, tá? Parece que es difícil, mas es muy de boa. Es bem interessante. Vocês vão ver que é muito interessante. Podemos fazer todo seguido no manhã para ir almoçar ou querem sair por essa? Sim. Seguidão, doutor. Beleza? Bueno. El capítulo 26 empieza a hablar y lastimosamente hasta ahí únicamente vamos a hablar. Porque el capítulo 26 empieza a explicar cómo se forma la orina. ¿Sí? Son capítulos así áridos, son capítulos que tienen muchos detalles, pero es muy interesante. Lo ideal era que nosotros vemos todo esto, pero por causa del tiempo nosotros no vamos a conseguir dar todo el contenido. ¿Sí? Esta prácticamente ya es la última clase, a gente está comenzando a hablar de rim y ya termina un semestre. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes pueden, en algún momento, miren, porque para fisiopatología va a ser importante. ¿Tá? Entonces, ¿de qué habla el capítulo 26? De la formación de la orina. Primero no nos menciona la anatomía, o sea que no nos menciona las funciones que tiene el riñón en la homeostasis. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué era la homeostasis? El mantenimiento de las condiciones estables o equilibradas en el líquido extracelular, también conocido como medio interno. ¿Va? Entonces, todos los órganos y sistemas tienen que ver para mantener la homeostasis.
todos se ajudam. Cada um dos órgãos e sistemas, eles trabalham fazendo um determinado efeito. Mas no fim das contas, todos se ajudam para manter o equilíbrio no corpo. Correto? E havíamos dito, o que faz o sistema respiratório para manter a homeostase? Aporta oxígeno e retira CO2 na respiração. ¿Sí? ¿Qué hace el sistema circulatorio? Hace circular la sangre que lleva el líquido a todos los lugares de mi cuerpo. ¿Sí? ¿Qué hace el riñón para mantener la homeostase? Tudo isso. Miren un poco. ¿Sí? Excreción de los productos de desecho y de sustancias químicas extrañas. O sea, o rim, ele elimina sujeira, lixo de dentro do meu corpo. Regula el equilibrio del agua y también de los electrolitos. O rim não deixa acumular água dentro do meu corpo, nem faltar. ¿Sí? Porque quando está sobrando, o que ele faz? Ele elimina a água, o excedente de água. E quando está faltando água, o que ele faz? Ele poupa, ele ahorra, ele não elimina água. ¿Sí? Y la misma cosa ocurre con los electrolitos. Regulação da concentração de líquidos corporais, ou seja, o rim é o que vai ajudar, através dessa primeira função, de regular a concentração dos líquidos que tem dentro do meu corpo. Regulação do equilíbrio ácido-básico, que é o capítulo 29, 30, que é super interessante. ¿Sí? Esta regulação do equilíbrio ácido-básico. Nosotros sabemos que tenemos que tener un pH de 7.4 aproximadamente, ¿correcto? O sea que nuestro pH tiene que ser ligeramente alcalino. Ese pH ligeramente alcalino é um pH ótimo para que as células possam realizar todas as suas funções. Se for alcalino demais, a célula já vai começar a ficar doente. Se for menor que esse 7.4, for muito ácido, também vai adoecer. Então ele tem que estar bem equilibrado. ¿Sí? Então quem que participa para regular isso? Rim também. Regulação da pressão arterial, por el mecanismo renina, angiotensina, aldosterona, que tampouco conseguimos ver. Secreção, metabolismo e excreção de hormonas. O rim secreta um hormônio que chama eritropoietina. Eritropoietina. Para que serve a eritropoietina? Para maduração de eritrocitos. Ele não cria eritrocitos, ele ajuda a madurar os eritrocitos. ¿Sí? Y también tiene una función en la gluconeogénesis. O sea que teóricamente el riñón también tiene una cierta función produciendo glucosa cuando falta. ¿Sí? Produciendo glucosa a partir de elementos que no son lúcidos. Todos los siguientes, esta lista que estamos viendo acá, serían todas las sustancias que el riñón consigue eliminar de nuestro cuerpo, como lixo, excreción de productos de desecho, sustancia química, fármacos, hormonas. Ele consegue limpar nosso corpo. Ureia, que é a ureia, a famosa ureia, metabolismo dos aminoácidos, que sobra dos aminoácidos. ¿Sí? Creatina, aquele que sobra da creatina muscular. Mas não é creatina, é creatinina. Creatinina, não é creatina, tá? Bilirrubina, que es lo que resta de la hemoglobina, el ácido úrico, lo que resta de los ácidos nucleicos, los metabolitos de algunas hormonas, plaguicidas, ou seja, aquelas veneno que a gente coloca na casa, que a gente às vezes entra no nosso corpo, está circulando no sangue, o rim consegue eliminar esses negócios. ¿Sí? Fármacos, ¿sí? Medicamentos que nós tomamos, esse medicamento atua dentro do nosso corpo e o que resta, o rim vai eliminando. ¿Sí? Y también aditivos de los alimentos. ¿Tá? Los aditivos de los alimentos son todas aquellas sustancias que se colocan en los alimentos para que tengan mejor aspecto, ¿sí? Y que sean más lindos, apetecibles. Por exemplo, o aditivo nem sempre ele precisa ser nutritivo, mas não pode fazer mal. ¿Sí? O aditivo não precisa ser nutritivo, mas não pode fazer mal. O que é um aditivo que a gente coloca no nosso arroz, por exemplo, no fim do ano? Açafrão, por exemplo, ou algum colorante. Ele não dá tantas
coisas não te dá tanto benefício, ¿verdad? Mas ele deixa colocar uma corzinha boa. ¿Verdad? Nosotros vemos muchos alimentos que vienen industrializados, que tienen muchos aditivos, né? Sustancias químicas que dão, por exemplo, que deixam ele mais grande, né? Sube más, crece más el alimento, ¿verdad? Pero, como le digo, el aditivo no necesariamente tiene que ser nutritivo, mas ele não pode fazer mal, ¿sí? Ese es el aditivo. Después, regulación del equilibrio hídrico y electrolítico, como estamos diciendo, el riñón ayuda a regular el agua y los electrolitos dentro de nuestro cuerpo, ¿né? Igualando lo que entra, lo que sale. La regulación de la presión arterial por el mecanismo de regulación a largo plazo y a corto plazo, renina, angiotensina, aldosterona. Regulación del equilibrio ácido básico, como habíamos dicho, con los pulmones, mecanismo tampón, que se le dice, ¿verdad? La regulación de la producción de eritrocitos por medio de la eritropoyetina para ayudar a la maduración y la producción de los eritrocitos. Regulación de la vitamina D también, formación de vitamina 1,25 de hidroxivitamina D3, que es muy importante también. Y la síntesis de glucosa, que es algo que prácticamente se tiene un poco, no se le da mucha importancia, mas teoricamente o rim ele é comparado ao fígado. Quando é preciso, o rim também poderia produzir glicose a partir de aminoácidos y de ácidos grasos, ¿sí? Teóricamente. Bueno, acá en esta parte, ustedes van a ver un poquito de la anatomofisiología del riñón, recordando un poquito la anatomofisiología, ¿sí? ¿Dónde está el riñón? Está en la pared posterior del abdomen, es extraperitoneal. ¿Cuánto pesa? 150 gramos aproximadamente. Sería el tamaño de un puño cerrado, ¿verdad? O sea que este más o menos es el tamaño de mi riñón. Así, cada uno, si a gente fechar a mão, esse é o tamanho do rim, né? Pessoas más grandes que tienen mão más grande, por supuesto que va a tener un riñón más grande. Bueno, en la cara interna está el ilio, y en ese ilio pasan la arteria, la vena, los linfáticos, los nervios, el uréter. Ella también está dividido el riñón. ¿Qué? ¿Cómo? No necesariamente. Teóricamente ustedes ya saben esto. Anatomía. ¿Sí? Está dividido en corteza y médula, conteniendo las pirámides, papilas, pelvis renal, cálices mayores y menores. ¿Ya? Solamente recordando. ¿Sí? Corteza renal, y lo que está dentro es médula renal. ¿No? Y acá vemos, nosotros podemos ver, ¿verdad? Los dos riñones que parecen un feijão, cada uno, que tiene una parte interna que es el ilio, y aquí entran todas las venas, arterias, nervios, sale la pelvis y sale, por así decir, el uréter para comunicarse con la vejiga, ¿sí? Y acá podemos ver todas las otras estructuras, ¿verdad? Los cálices, las papilas, ¿sí? Acá sí es un estegi. Aporte sanguíneo, ¿sí? Aporte sanguíneo renal, 22% del gasto cardíaco. ¿Cuánto? 1100 ml. De ahí vocês têm que saber, ¿sí? Porque eso también es farmacología, después se le va a preguntar. Fisiopatología y farmacología. La arteria renal, sabemos que entra en el riñón a través del ilio, se ramifica en arterias interlobulares, arterias arciformes, interlobulares, arterias aferentes, que dan lugar a los capilares glomerulares, cuyo extremo distal constituye la arteria aferente y que dará lugar a la segunda red formada por los capilares peritubulares. Y aquí, se sabe que Chichi Lizardo no consigue explicar nada si es que no dibuja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Capilar glomerular, aquí tenemos la conocida cápsula de Bowman. Lembra a histologia, gente? Sim. Espero que sim. Cápsula de Bowman, y ahí empiezan ya los túbulos. Empiezan los túbulos, y a través de esos túbulos va a estar siendo fabricado a orina, ¿verdad? Entonces,
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestro material? Só está lembrando a formação da circulação dentro do... Será que... esse vai ser aqui, né? Este es el que no. Miren un poco. Esta es lo que nos está diciendo. La arteria renal se va a ir ramificando en cada vez más vasos cada vez más pequeños hasta que llega a constituir lo que se conoce como arteriola aferente. ¿Qué es aferente? O que está llegando. Eferente, o que es o que está saliendo. Entonces, esta es la arteriola aferente y este que sale es la arteriola eferente. Entonces, entre la arteriola aferente y eferente, o que eu tenho? O glomérulo, o capilar glomerular. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La sangre va a entrar acá, va a circular por aquí, tá? Vai circular y va a salir por la aferente, tá? Entonces, cuando sale por la aferente, onde é que ele vai entrar? Nos capilares peritubulares. O que são os capilares peritubulares? São os capilares que estão ao redor dos túbulos. Por isso diz capilar peritubular. Agora vocês vão ver a mágica. ¿Ven? ¿Ven lo que dibujé yo? Peritubular, né? 3D, ao redor do túbulo, por eso se llama peritubular. Entonces la sangre entra acá, la sangre entra, sangue arterial, tá? Entra aqui. O que sucede? O que a gente tem aqui nos capilares? Poros, né? A gente tem poros. Então o que vai acontecer? O líquido, a água, o sangue que circular aqui, o plasma, pela sua pressão hidrostática, o que vai querer fazer? Vai querer entrar ou sair de dentro do vaso sanguíneo? Vai querer sair, claro, vai querer sair por sua pressão hidrostática, né? Mas o que vai sair? Vai sair só plasma, todo plasma, com glucosa, com aminoácidos, não proteína e não células. Por quê? Porque proteína célula é muito grande para esses poros. Então ele fica aqui dentro. Tá? Então, o que acontece? O sangue que chega aqui e entra aqui, vai ter uma pressão. O plasma, a água do sangue vai ter uma pressão de 60 milímetros de mercúrio. Tá? Pressão capilar sistêmica, quanto que era? 17. Ao redor do meu corpo, só 17. Aqui é 60. Muito mais, né? Muito maior. Mas essa pressão hidrostática maior, o que vai garantir que o plasma que está dentro do capilar queira sair? E para que ele vai querer sair? Para filtrar dentro da cápsula de Bowman. Então o plasma que entrar dentro da cápsula de Bowman já vai entrar dentro do túbulo proximal e já vai começar a circular dentro do túbulo, tá? E à medida que ele circule dentro do túbulo, esse plasma ele vai ir mudando até que ele vai sair como urina. E como é que ele vai mudar? Ele vai mudar porque todas as substâncias que saíram aqui na cápsula de Bowman são substâncias boas misturadas com substâncias ruins. Né? Por quê? Porque está filtrando todo o plasma. Só célula e proteína que não está passando por aí. Então o que está passando aqui? Aminoácido, é bom? É bom. É alimento. Sim? Glucosa, é bom? É bom também. Água, eletrolitos. Então, quando entrar dentro do túbulo, vai chegar um momento que esses capilares
esses capilares vão receber de novo as substâncias boas que devem voltar para o sangue, porque aqui foi tudo filtrado. Então tudo que é bom vai voltar para dentro do sangue. E o que não, o que for lixo vai ficar dentro do túbulo e depois ele vai sair como urina. Está entendendo? Isso é o processo de reabsorção. Graças ao que eu tenho esse processo de reabsorção? Que dentro desses capilares glomerulares a pressão é só 13 milímetros de mercúrio. Ou seja, a pressão aqui no glomérulo é 60. Né? O que isso garante? Que filtre. Vai filtrar, vai sair líquido. Tá? Vai sair do tubo. E nos capilares peritubulares vai ser só 13. Então o que isso garante? Que o líquido possa voltar para dentro do vaso sanguíneo. Tá? O túbulo vai ter maior pressão do que o vaso sanguíneo, então o líquido vai querer voltar para o vaso sanguíneo. Vai querer reabsorver. O que é reabsorvido? Coisas boas, alimentos, nutritivos, água, tá? E o que vai ficar dentro do túbulo? Lixo. Lixo, né? E também, o que a gente tem que saber aqui? Que se, porventura, aqui já foi filtrado, mas eu consumi tantos medicamentos ultimamente, que sobrou um medicamento que não foi todo filtrado aqui. Não saiu tudo já no glomérulo. Sobrou um pouco e passou para os capilares. Então, essa substância que está dentro dos capilares vai ter uma segunda chance para ser eliminada. Ele vai ser secretado do vaso para dentro do túbulo. Do vaso sanguíneo para dentro do túbulo. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, la filtración se consigue gracias a la presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Del capilar glomerular. Vai garantir que todo o líquido que está passando pelo glomérulo seja filtrado. E a pressão de 13 milímetros de mercúrio dentro do vaso sanguíneo vai permitir que eu possa reabsorver substâncias boas. E se sobrar algum tipo de substância que não é boa para o meu corpo, tem que ser eliminado, então vai ocorrer o que é chamado como processo de secreção. O vaso sanguíneo, por processos ativos, ele vai mandar para o túbulo o lixo, que depois vai sair em forma de urina. Você entende? Espero que sim. Aqui. Sim, há uma certa pressão, mas dentro do túbulo, principalmente para a secreção, já vai contar mais a concentração do que a pressão. Sim? Onde que tem mais? Então, isso que vai contar mais. Tá? Entonces, la circulación renal tiene dos lechos capilares. El primer lecho es el capilar glomerular, ¿sí? Un leito capilar. Lecho es leito. Primero leito capilar es el leito capilar glomerular. Y un segundo leito, o capilar peritubular. Capilar peritubular. ¿Okay? Entonces, eles estão separados pelas arterias aferentes, por las arterias eferentes, las cuales ayudan a regular la presión hidrostática en los dos grupos capilares. Entonces, hashtag doctor, ¿sí? Presión hidrostática dentro del capilar glomerular, ¿cuánto es? 60 milímetros de mercurio, ¿sí? O que ela vai produzir? Filtração rápida, ¿sí? Esas cosas tienen que saber. Presión del capilar glomerular, 60 milímetros de mercurio. O que ele garante? Filtração. E o que filtra? O plasma. Passa célula e proteína para dentro da cápsula? Não. Por quê? Porque é muito grande. Muy grande. ¿Sí? Entonces, presión hidrostática baja en los capilares peritubulares. ¿Cuánto es la presión en los capilares peritubulares? 13. ¿Qué va a permitir? La reabsorción. ¿Reabsorción de qué? ¿Lixo? No, de sustancias nutritivas. Glucosa, aminoácidos, agua. É aqui que acontece a magia, entendem? É aqui que acontece a magia do rim decidir. Se aqui filtrou pouca água, ou seja, se aqui está filtrando água, né, porque aqui está filtrando todo o nosso sangue, está entrando água,
mas o rim já sabe que eu estou meio desidratado, o que ele vai fazer? Ele vai reabsorver muita água. E a água vai voltar para a minha circulação e vai me manter mais ou menos hidratado. E se tiver muita água dentro do meu corpo, o que vai acontecer? A água vai passar para os túbulos, mas não vai ser tão reabsorvida. O rim vai deixar a água ir embora como urina, né? Porque está sobrando. Entende? Bueno. Entonces, acá también. Doutor, o ponto de referência sempre será esse ou pode ser em outro lugar? Como ponto de referência? No caso ali, eu acho, da setinha que o senhor colocou. Não, é só um exemplo. Mira, quando vocês olhem, e isso que é um pouco maçante nesses capítulos, quando vocês olharem a histologia mesmo, quando vocês olharem os seguintes capítulos de jornal, vocês vão ver que cada parte dos túbulos ele tem um trabalho específico. Por exemplo, o túbulo proximal, o que ele absorve mais? Glucosa e água. Glucosa, água e aminoácido. É isso que ele faz. Depois, asa de Henle, mais água. Depois, os outros lugares, eles têm as coisas específicas que cada um vai fazer. Então, dependendo do que é preciso, cada parte vai fazendo o seu trabalho. Entendeu? Bueno, aqui também, miren um pouco. Acá vemos. Esta seria a nossa arteriola aferente, que a gente tentou desenhar aqui. E esto seria o eferente. Aqui entra o líquido, o sangue, ele é filtrado e cai onde? Na cápsula de Bowman. E depois da cápsula de Bowman para o túbulo proximal. ¿Tá? Então aí já empieza já o líquido a ser transportado por os túbulos. Y miren acá estamos viendo la triple capa filtrante que tenemos en el riñón. ¿Sí? Aquello que le habían hablado, ¿verdad? El capilar glomerular tiene 3 capas. ¿Sí? ¿Por qué as proteínas e as células não passam através do capilar glomerular? Porque justamente tem estas 3 capas. ¿Sí? A primeira capa é o endotélio, é aqui onde chega o sangue. O que eles têm? O endotélio tem fenestrações. Essas fenestras, elas às vezes, elas são tão pequenas que não vai deixar passar proteína grande. Sim? Nem as células não vão conseguir passar por aí. Então, por isso, proteína e célula fica aqui dentro do vaso sanguíneo. Às vezes, essas fenestras, elas são um pouquinho mais grandes e tem proteína pequenininha que até poderia passar. Esta, por exemplo, né? Poderia passar por aqui. Mas por que não passa? Proteína, que carga que tem? Negativa. E esses poros também têm carga negativa. Então, por mais que a proteína pequenininha couber, é assim? Couber, tá vendo? Por mais que a proteína pequenininha couber aqui nesse buraquinho, ele não vai passar, porque o buraco também é negativo e a proteína é negativa, então eles se repelem. Por isso, fica de novo dentro do vaso sanguíneo. Tá? Você entende? Lei da física. Então, todo o que passe, o plasma que vai passar por aqui, o água que, plasma que entra, tem que passar também pela membrana basal, sim, que é um filtro também, filtro valida, né? E por último, temos a capa de podocitos, a célula de podocitos, lembra? Aquelas célulazinhas que parecem que têm pezinhos, por isso se chamam podocitos, tá? Então, o plasma vai passar por acá, é isso que está acontecendo aqui. Que nosotros dibujamos tiene esas 3 capitas, ¿eh? Entonces el líquido que pase por aquí se va a filtrar y va a pasar para dentro de la cápsula de Bowman y de ahí al túbulo proximal. Y miren un poco acá, é o que eu tentei desenhar também aqui, né? Que quis reproduzir. Miren un poco, arteriola aferente llegando acá, filtra e já entra no túbulo proximal. E o líquido, o plasma já vai circulando. À medida que ele circular por todas essas porções, esse líquido vai ir mudando. Por quê? Porque vai ser reabsorvendo desse líquido as coisas boas e vão ser derramados dentro desse líquido lixo. Até que esse líquido entre nos condutos coletores, nos túbulos e nos condutos coletores, vai entrar na pelve renal e vai ir para a bexiga, pela uretra, ¿sí? Já como orina, tá? Bueno, então, a unidade funcional do riñón, ¿cuál es? A unidade funcional é a nefrona, correto?
Cada riñón está formado por 1 millón de nefronas aproximadamente, que estas nefronas tienen la característica que no se regeneran. Por isso, uma pessoa diabética, e pela diabetes, ele já tem insuficiência renal, uma vez que ele tem insuficiência renal, ele já não recupera o rim que ele perdeu. Se os néfrons morreram, já foi, como um neurônio, como uma célula miocárdica. Morreu, já morreu. Entonces, por eso es lo que nosotros tenemos que evitar que el diabético llegue a una insuficiencia renal. ¿Sí? Pasados los 40 años, el número de nefronas funcionales disminuye 10% cada 10 años. O que isso quer dizer? Eu, por exemplo, tenho 49, cortinho de 30. Eu tenho 49, eu tenho praticamente casi 10% menos de nefronas dentro de mi cuerpo. Ou seja, todos somos como uma máquina. O carro que a gente comprou agora, dentro de 5 anos ele vai se deteriorar. Querendo ou não, ele vai ficar velho. Lo mismo ocurre com o nosso corpo. Por mais que não cuidemos, o nosso corpo vai ter um certo deterioro. Isso é normal. Mas perder 10% dos néfrons cada 10 anos não quer dizer que eu estou doente. Isso é normal. É só peças que estão se deteriorando. Né? Entonces, esta pérdida entonces no encierra peligro para la vida, ¿sí? A no ser que eu tenha diabetes, eu tenha hipertensão, né? E essa diabetes e essa hipertensão acelerem muito mais esse processo de perder só 10 cada 10 anos. Entende? Isso é o que passa com a hipertensão e com a diabetes. Em vez de a gente perder 10% cada 10 anos, a gente está perdendo 20, 30, 40% cada 10 anos. E o rim, ele perde a funcionalidade muito mais rápido. Entende? Cada nefrona contiene un glomérulo a través del cual se filtran grandes cantidades de líquido de la sangre y tienen un largo túbulo, ¿no? Cada glomérulo tiene cada nefrona, tiene un glomérulo por el que va a filtrarse el líquido y un largo túbulo que va a recibir ese líquido y que va a ir produciendo la orina después con el pasar del tiempo. Bueno, acá solamente nos está describiendo onde que fica cada coisa e o que vem depois de cada coisa. Coisa que vem depois do coisa. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este slide? Sencillamente, dice que después del glomérulo, cuando el líquido pasa, es filtrado, va a caer en la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman va a pasar el líquido al túbulo proximal. Até aí está na corteza. Depois do túbulo proximal vai cair dentro das asas de Henle, os túbulos de Henle, que já está dentro da médula. Depois ele vai ter que, esse líquido vai passar para os túbulos distais, que voltam para a corteza, que estão dentro da corteza. E depois os túbulos colectores, conductos colectores e por último em la parte de la pelvis, de la papila pelvis renal. ¿Sí? É isso que ele está descrevendo, é a histologia, tá? É isso aqui, ó. Então, onde está? Este é o glomérulo, correto? Glomérulo. Então, aqui eu tenho la arteria, este glomérulo, ¿sí? La nefrona, quiero decir, este glomérulo, el líquido entró dentro de la cápsula Bowman, túbulo proximal, onde está o túbulo proximal? La corteza. Después, asa de Henle, con su porción delgada y gruesa, onde está? Na médula. Então, o líquido entrou aí, circulou dentro da asa de Henle, passa entre a aferente e a eferente por um lugar que chama mácula densa, células especiais, e daí, né, como diz a Bozena, daí o líquido vai passar para o túbulo distal, ¿sí? Que vai entrar depois o líquido no túbulo de conexão, né? Estos túbulos van a pasar a los túbulos colectores corticales, después a las medulares y así sucesivamente hasta salir la orina, ¿sí? É isso que estava descrevendo o slide anterior, histologia, ¿bom? Bueno, esto todo también está hablando de eso. ¿Quieren tirar foto? Tá? Filme no livro, tá? Mas é histologia, pura histologia. Normalmente eu não pergunto essa coisa. Já é bastante passante. Tá? Beleza? Bueno,
tirou desse daí? Acá también es una cosa que tienen que tener en cuenta. ¿Por qué Guyton menciona esta diferencia entre las nefronas corticales y justamedulares? Porque después en farmacología también ustedes van a mencionar eso. Lembra da diferença que a gente tem? Vamos mostrar uma maneira de dibujo e vamos aplicar acá, que é mais prático. ¿Sí? Bueno, esta é a fronteira, essa linha aqui que vocês estão vendo aqui, é a fronteira entre corteza e médula, tá? Correto? Então, e aqui nós vamos ver, o que é isso aqui? É uma nefrona. E o que é isso aqui? É outra nefrona. Mas olhando a gente já se dá conta que são diferentes. Porque olhando o tamanho delas é diferente. E olhando também uma, onde é que está? Na corteza e outra onde é que está? Na médula. Está entre a corteza e a médula. Então aí está a diferença entre eles. ¿Tá? Estas nefronas que están en la corteza se llaman nefronas corticales, ¿verdad? Nefronas corticales. ¿Cuál es la característica de estas nefronas corticales? Que elas têm vasos peritubulares e os túbulos são bem curtinhos. Bem que são curtitos, comparando com essa aqui. O túbulo é bem curtinho, tá? Sin embargo, esta outra nefrona se llama nefrona justamedular. O que quer dizer justa? Perto. Nefrona que não está na médula, mas está perto da médula, está na fronteira entre corteza e médula. Qual que é a característica dela? Que os túbulos são bem compridos e eles têm também um sistema de vasos especiais que chamam vasos rectos, que é muito importante também para a formação da orina concentrada ou da orina diluída. Entende? Essa diferença é importante saber. Bueno, las nefronas corticales entonces están rodeadas de una extensa red de capilares peritubulares. En las nefronas justamedulares, las largas arteriolas aferentes se extienden desde los glomérulos hacia abajo, penetrando en la parte externa de la médula y se dividen en capilares peritubulares llamados vasos rectos. Os vasos retos estão só nas justamedulares. Os vasos retos não estão nas nefronas corticais. Assim como estamos vendo no desenho. Ó, esse daqui tem vaso reto? Não. As corticais não tem vaso reto. A justamedular tem vaso reto? Tem vaso reto. Okay? Bueno, formação de orina. Acá já estamos terminando já a tortura está acabando. O semestre está acabando. Já vamos se livrar de mim. Bueno. Semestre que vem, então estamos aí, doutor. Nós já fizemos abaixo assinado para manter o senhor, né? Tá bom. Bueno. Ya saben mi horario, ya saben que bueno, entonces aquí vamos a entender, vamos a usar um pouco aqueles conceitos. Lembra que a gente falou de três coisinhas aqui? Filtração, reabsorção e secreção. ¿De acuerdo? Entonces, para formar a orina, eu tenho que pegar esses três fatores e misturá-los. ¿Sí? Entonces, las cantidades en que yo voy a producir orina y las cantidades de sustancias que yo voy a eliminar por la orina representan la suma de tres procesos. ¿Sí? O sea, primero, filtração glomerular. Isso tem lógica, né? Para formar urina. Tem ou não tem que filtrar no glomérulo? Claro que sim. Né? Porque se não tiver filtração, não vai ter líquido no túbulo. E se não tem líquido no túbulo, não tem urina. É sencillo. Então, se se filtra, como dijimos, muito líquido acá. E se o líquido é plasma, né? Plasma verdadeiro, plasma. O que o plasma tem? Glucosa, água, aminoácidos, nutrientes, tudo tem. Tudo de bom. O que está passando aqui é plasma com células e proteínas ou não? Não está passando. Acá não passa. Não se filtra proteínas nem se filtra células. Se filtrar proteínas e células é porque o sinéfron está doente. Os poros estão muito mais abertos do que devem ser. Isso daí é insuficiência renal. Normalmente, os glomérulos não podem permitir a saída
ou a passagem de células nem de proteína. Tá? Então, se tudo que está entrando no túbulo é plasma, tem muitas coisas boas, então eu vou deixar todas essas coisas boas, glucose, aminoácidos, ir para o lixo? Não, na forma não vai deixar. Então ele vai reabsorver tudo que for útil e vai secretar tudo que não for útil. Por isso nos está diciendo la cantidad en que las diferentes sustancias, a quantidade em que as diferentes substâncias serão eliminadas pela urina, representam a soma de 3 processos: sim? Filtração glomerular, reabsorção de substâncias desde ou dos túbulos até o sangue, recuperando as substâncias, e secreção de substâncias do sangue que passou pelo filtrado, não foi eliminado, para o túbulo. Entende? É a segunda oportunidade que tem para eliminar esse lixo. Tá? Então, matemáticamente, hashtag dedo torto, paz. Hashtag dedo torto, sí o sí yo pregunto. Matemáticamente, así sale en el examen, así suele salir en el examen. La formación de la orina es el resultado de la expresión matemática. Tal cosa. O también le puedo preguntar, matemáticamente, ¿cómo se produce la orina? Y ustedes van a poder ponerla. Urina es igual a filtração menos reabsorção mais secreção. ¿Se entiende? Todo lo que se filtra, tudo que foi filtrado, menos o que foi reaproveitado, mais o que foi eliminado. ¿Sí? Isso que vai ser urina. ¿Sí? Entonces, la formación de la orina comienza con la filtración de gran cantidad de líquidos desde los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman. Cuando el líquido filtrado que carece de proteínas, correcto, sale de la cápsula y pasa a los túbulos, su composición se va a ir modificando a medida que el líquido, o plasma circular pelo túbulo, ele vai ir mudando. Por quê? Porque as coisas úteis vão sendo reabsorvidas e as coisas que não são úteis, que são lixo, vão ser secretadas para dentro do túbulo. Correto? Y este dibujito es mucho más lindo que el mío, ¿verdad? Y es mucho más representativo. Miren, acá ya tenemos todos los pasos. Estamos terminando, ya faltan 4 slides. ¿Tá? Arteriola aferente, ¿tá? Sangre llegando acá, entra dentro del glomérulo, el capilar glomerular que tiene aquellas 3 capas, ¿ya? Que va a dejar filtración, ¿ya? Primeiro proceso, todo el plasma se filtra, menos proteínas y células. ¿Cuántas veces ya le estoy repitiendo eso? Uns 4 ou 5 vezes, né? Então, Marlon, o que é? Hashtag. No, eso es muy importante, porque esa es la base para diagnosticar la insuficiencia renal. Se você encontrar célula e proteína numa urina, isso quer dizer que os néfrons do seu paciente não estão funcionando corretamente, que está sendo eliminado coisa que não deveria ser eliminada. Então, se o néfron não está funcionando corretamente, ele está insuficiente. Então, insuficiência renal, né? Bueno, entonces, todo se filtra acá, pasa a la cápsula de Bowman, después, tudo que é bom vai voltar, ¿verdad? Todo lo que es útil va a ser reabsorbido, ¿sí? El 2 es la reabsorción, vai voltar para o sangue. E todo lo que é lixo que conseguiu passar, que não foi filtrado e que está ainda no sangue, o que vai acontecer com ele? Vai ser jogado de novo para dentro do tubo. Então, por isso se diz que a excreção urinária, ou o xixi, é igual a tudo que é filtrado, menos tudo que é reabsorvido, mais tudo que é secretado. Correto? Y por último, como les estaba diciendo, los 4 últimos slides muestran, para entender mejor este proceso de filtración y reabsorción, que nos está mostrando 4 sustancias hipotéticas. 4 sustancias hipotéticas. ¿Cuál sería o comportamento dessas substâncias dentro dos nossos néfrons? ¿Sí?
Por ejemplo, en esta figura A, concéntrense acá en esto. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Miren un poco. La sustancia viene, entra en un glomérulo, ele é totalmente filtrado, correto? Totalmente filtrado. Ele volta para o sangue? Tem alguma seta aqui mostrando que ele está voltando? Não. Então, tudo que entrou no glomérulo, ele foi eliminado. Será que isso é coisa boa ou é lixo? Lixo. É lixo. Para que recuperar se ele é lixo? Então, a creatinina, metabolito da creatina muscular, que é lixo puro, ele é completamente filtrado e não é reabsorvido nem secretado. Ele tem que passar tudo de uma vez, porque é lixo, lixo puro. ¿Sí? Inclusive, esta creatinina es uno de los marcadores que nos dicen si nuestro riñón está funcionando bien o mal, a urea y a creatinina. No sé si ustedes ya vieron en sus análisis, dice urea, creatinina. ¿Sí? La urea, 40, até 40, né? Pode até subir um pouquinho. No exame sempre sobe um pouquinho a ureia. Por quê? Porque eu estou desidratado, eu estou em jejum. A maioria das pessoas nem água bebem. Então ele está um pouco desidratado, então a ureia está um pouquinho alta. Mas por mais que a ureia estiver alta, a creatinina ela tem que estar bem baixa. Porque o rim tem que ter eliminado todo ele. Se a ureia está alta e também a creatinina está alta, o que está acontecendo? Será que está funcionando corretamente a filtração? Não. Provavelmente não. Está passando a creatinina e está voltando para o sangue. O rim não está funcionando corretamente. ¿Sí? Entonces, una sustancia que se filtra libremente, pero no se reabsorbe ni se secreta, es la creatinina. ¿Se entiende? ¿Sí? Segundo ejemplo. B. Ven que acá tenemos una sustancia que entrou no glomérulo, foi filtrado, mas uma parte está voltando para o sangue. Né? Será que é lixo isso daí? Não. Se está voltando é porque não é lixo. ¿Sí? Pero tampoco es algo que se va a reabsorber completamente ni se tiene que eliminar completamente. Miren un poco. Se filtra libremente, se reabsorbe una parte y vuelve a la sangre. ¿De qué estamos hablando? Electrolitos. Vamos supor, sódio. Tá? Eu estou com uma baixa de sódio. Estou com uma hiponatremia. Estou com uma hiponatremia. Então, o sódio, ele vai ser filtrado completamente com plasma no glomérulo, correto? Ele vai passar todo o sódio vai passar. Então, se minha hiponatremia não for demais, se não for muito intensa, uma parte do sódio vai voltar de novo no sangue e o que restar, o que sobrar, vai para o lixo, vai para a urina. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa con los electrolitos. ¿Sí? Lo que se necesita se recupera y lo que no se necesita se joga fora, que sobrar. ¿Por qué? Porque el riñón siempre tiene que mantener equilibrado todo, quantidade de água e quantidade de solutos. Não pode nem sobrar, nem pode faltar, sempre tem que estar equilibrado. Então, se aqui nesse caso estava faltando um pouco, o que está faltando um pouco vai voltar para o sangue e o resto que sobrar vai tudo para o lixo. Correto? Sim. Terceira sustancia hipotética. ¿Sí? En este caso, miren un poco, la sustancia entró en el glomérulo, es filtrado completamente, ¿correcto? Sim. ¿Está pasando para a urina? Não. O que está acontecendo com ela? Completamente reabsorvida. Completamente reabsorvida. E o exemplo, miren un poco. Aminoácidos e Tem sentido isso? Sim. Claro que tem sentido. Aminoácidos e glucosa é alimento, é energia que, se passar para a urina, a gente está desperdiçando comida. Então, o que é o que sucede? Aminoácidos e glucosa vão a ser filtrados, vai passar tudo na cápsula, mas depois vai ser totalmente reabsorvido. Tá? E se aparecer glicose dentro do sangue, o que está acontecendo? Diabetes. Tem um problema que é diabetes. Por que vai aparecer no sangue, na urina? Por que a glicose vai aparecer? Porque tem um excesso de glicose no sangue que nem o rim não consegue reabsorver tudo. Tem tanta glicose dentro do sangue
que o que tentou recuperar tudo que pode, mas não consegue recuperar tudo que pode. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Y la última sustancia, acá la figura B, se refiere a todo lo que se filtra, sustancias que se filtran libremente y no se reabsorben, pero nuevas cantidades de esas sustancias se secretan desde la sangre hacia los tubos. O seja, é filtrado, passa uma boa quantidade, mas não conseguiu filtrar tudo. E parte dessa substância passou no sangue, para o sangue. Só que depois, Foi secreto. com uma segunda oportunidade, né, como é lixo, como tem que ser eliminado, ele é secretado por tudo. De que estamos falando? Fármacos, plaguicidas, né, restos de medicamentos, né, essas coisas que sobraram, eles vão sendo eliminados depois. Entende? Como eu pergunto E é dependendo do medicamento, sai mais amarelado da urina, no caso, né? Dependendo do medicamento. el color depende, justamente también depende, sí, hay algunos medicamentos que tienen pigmentos, que tienen colorante, que es muy fuerte, y tem algunos medicamentos que a própria composição dela, ela produz uma coloração da urina, ¿sí? Pero la orina pura se está refiriendo quanto mais concentrada, quanto menos água tiver, mais escura e forte vai ser o cheiro. Sim. Quanto mais água, mais diluída for, ela vai ser mais clara e menos cheiro vai ter. Tá? Então, como eu pergunto estas coisas? Como é que eu pergunto? ¿Verdad? Yo puedo preguntar, bueno, la sustancia que se filtra libremente, pero no se secreta, pero se reabsorbe completamente. ¿Qual que vai ser? Eu le voy a poner assim: glucosa, proteína, creatinina. Então, qual que você vai responder? Glucosa, y si tiver aminoácido, certo? Então, la sustancia que se filtra totalmente, pero no se reabsorbe ni se secreta. Creatinina. Creatinina, lixo. Assim eu vou perguntar. Tá bom? Y bueno, chicos, fue un placer. Recordando, por último, semana que viene yo vengo igual en mi horario, ¿tá? En mi horario. Y terça-feira, Felipe me va a traer, você junta para mí su trabajo, Felipe me va a traer todos los trabajitos. Dessa vez, vocês podem colocar o nome das pessoas que não vieram hoje, que por X razão não puderam vir, tá? Para não perder os 3 pontos, tá? Esta vez. Então, o que passa? El próximo martes eu venho, vou pegar os trabalhos e vou estar aqui das 3 horas que me correspondem. Eu vou estar aqui. Se não estiver aqui, eu vou estar. Se não tiver ninguém, aluno aqui pedindo ajuda, eu vou estar lá no docente, mas eu vou estar na faculdade, no meu horário. Então, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes quieren, bueno, doctor, yo necesito que me explique el diagrama de Wigger, diagrama de presión y volumen. Eu venho aqui e a gente estuda diagrama de Wigger. Né? Então, temas, vocês vão estudando e vão já calculando que tema que é difícil para mim agora. Que tema que me custou na primeira parcial ou agora na segunda. Qual que custou para mim? E eu vou trazer esse tema específico. Não vai ser por capítulo, vai ser tema, vai ser uma miscelânea. Aí nesse dia a gente vai ver se especificar de cada um. Sim. Beleza? Tá bom? Fechou? Obrigado. Obrigado, doutor.